À mesa com Jesus. Que alegria para nós podermos sentar à mesa com Jesus. Esse é o convite que Ele tem feito a cada um nesses dias em que nós estamos refletindo nesse plano. Mas hoje a história é um pouco diferente. Eu vou ler aqui para você Lucas 9, versículos de 10 a 17. Os apóstolos, ao voltarem, contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Tomando-os ele consigo à parte, dirigiu-se a um lugar deserto para o lado de Betsaida. Logo que a multidão soube, o foi seguindo. Jesus recebeu-os e falava-lhes do reino de Deus. Restabelecia também a saúde dos doentes. Ora, o dia começava a declinar e os 12 foram dizer-lhe: Despede as turbas, para que vão pelas aldeias e sítios da vizinhança e procurem alimento e hospedagem, porque aqui estamos num lugar deserto. Jesus replicou-lhes: Dai-lhes vós mesmos de comer. Retrucaram eles: Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a menos que nós mesmos vamos e compremos mantimentos para este povo. Pois eram cerca de 5.000 homens. Jesus disse aos discípulos: Mandai-os sentar divididos em grupos de 50. Assim o fizeram e todos se assentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou-os, partindo-os, deu-lhes aos seus discípulos, para que servissem o povo. E todos comeram e ficaram fartos. Do que sobrou, recolheram ainda 12 cestos de pedaços. Essa narrativa é feita também em Mateus, em Marcos, em João. Inclusive, em Mateus, um pouco mais longa. Em João, vai falar que o próprio Jesus é que provoca Filipe ali. Como é que nós vamos dar de comer para esse povo todo? O importante é ver a postura dos discípulos, a preocupação dos discípulos. Como é que a gente vai dar comida para esse povo todo? Jesus ali, sabendo que muito bem o que ia fazer, ele provoca de novo: Dai-lhes vós mesmos de comer. Muitas vezes, e é assim que a gente faz mesmo, a gente foca naquilo que está faltando. A gente olha, está faltando isso, está faltando aquilo, e esquece daquilo que nós temos. Nós temos os nossos 5 pães e 2 peixes para fazer a mesa farta. Esse trecho trata de falta de mesa. E talvez, logo preocupado, falei assim: olha, mas na minha vida não teve tanta mesa assim. E talvez você, como eu, na hora que falou nessa coisa, nessa história de mesa, eu falei: olha, eu tive pouco disso. E nesse momento, eu estava ali focado no que me faltava e não naquilo que me sobra, naquilo que eu tenho e naquilo que eu tive de bom, de mesa, de sentar, de partilha, de viver um momento de graça, de fato. Nas mesas em que eu frequentei, foram muitas mesas. Muitas conversas, muitas partilhas, muitos momentos de salvação, muitas lágrimas também, muita reconciliação, muita verdade, porque na mesa a gente não esconde a nossa verdade. Muita conversão também. E é nessa falta de mesa que talvez você se encontre hoje como aqueles que estavam ali, nessa ausência do que comer, nessa ausência de esperança, porque os discípulos ficaram, nessa busca por um milagre como o povo estava, que nós nos encontramos. E nós ouvimos de Jesus: Dai-lhes vós mesmos de comer. Isso me fez pensar, inclusive, uma coisa que ocorre muito quando a gente vai interceder por alguém. A gente narra como os discípulos fizeram, porque eles não se colocaram na posição de que também estavam com fome. Eles se colocam numa posição de que, olha lá, o povo está sofrendo. Às vezes a gente faz um pouco disso também. Ao invés de a gente falar do sofrimento como um sofrimento nosso, a gente narra como se fosse um sofrimento da outra pessoa. Nós, ao falarmos ou para Jesus ou para as pessoas, nós não rezamos. Quando nós apresentamos uma intenção de alguém que nos pediu oração, será que nós rezamos juntos? Ou a gente transfere para Jesus, para outra pessoa, para a irmã, para o padre, para o pastor, para quem quer que seja, para que ele reze no nosso lugar, sendo que é nossa
desculpe, obrigação de rezar. Obrigação enquanto pai, enquanto mãe, enquanto irmão, enquanto amigo. E a gente pede para aquele que a gente acha que tem um poder maior de rezar. Essa postura dos discípulos diz muito do nosso comportamento, talvez até nos grupos em que nós participamos. A gente pede para que se reze, mas a gente não reza uma oração simples sequer. Nós não nos dobramos, nós não temos marcas nos nossos joelhos de rezar por aquela situação. A gente está pedindo para que os outros rezem. E aí o milagre não acontece, mas o milagre só vai acontecer enquanto nós entregamos os nossos pãezinhos e os nossos peixinhos. E a pergunta que eu te faço hoje, e a pergunta que eu me faço hoje: quais são os peixes que me sobram? Quais são os talentos que trago aqui? O que eu posso alimentar aqueles que estão na minha casa? Porque a gente fica olhando, na minha casa me falta isso, me falta aquilo. Mas o que lhe sobra? O que você tem de sobra? Mas o que lhe falta? Talvez esteja maior, o seu olhar esteja voltado de uma forma maior para as coisas que estão faltando e você está deixando de valorizar aquilo que realmente interessa. Porque um banquete preparado com amor, o mesmo banquete todos os dias, que seja com aquilo que são os seus peixinhos e os seus pães, podem levar à salvação aqueles que estão à nossa casa. O milagre da multiplicação pode ocorrer à medida em que nós somos esse menino, que ofertamos aquilo que nós temos, que volta o olhar, que foca o olhar naquilo que sobra, naquilo que tem a dar, naquilo que é a verdade, não naquilo que é a fantasia daquilo que quer ser, naquilo que é a realidade. Ao mesmo tempo que encarar a verdade e os fatos é também sinônimo de multiplicação. Encarar que nós temos apenas isso, hoje, e é o que temos para hoje, vai fazer com que a multiplicação aconteça. E aí sim, colheremos os frutos. O milagre desse encontro, a alegria que brota no coração daqueles discípulos, que já tinham vindo de uma missão, visto os milagres todos que aconteceram na vida deles, mas não tiveram a coragem de ali promover a multiplicação daqueles pãezinhos e os peixes. Essa coragem que não falta a Jesus é a que não deve nos faltar também. Olhe para a sua realidade hoje. Olhe para a sua espiritualidade hoje. Faça crescer. Faça com que esses 5 pãezinhos, esses 5 peixinhos, que é o que você tem hoje, rendam na sua casa, no seu lar, na sua vida, na sua história. Senhor Jesus, recebe, assim como recebestes daquele menino os 5 pães e os 2 peixes, a nossa vida, a nossa história, a nossa família, a nossa realidade. Difícil ou não, a nossa realidade. E faz o milagre acontecer naquilo que é a nossa realidade hoje, Senhor. Naquilo que nós temos, não naquilo que nos falta ou naquilo que nós vamos receber. E a Ti, Senhor, entregamos também o nosso coração, nossa vida, nossa família, nossa história, para o milagre da multiplicação daquilo que o Senhor vai nos dar. Porque nós cremos que o Senhor fará multiplicar em nossas vidas. Amém. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus,
és lindo.